7.9, nosso professor Calegari, formado em História, Geografia... De filosofia. Hã? E filosofia de trabalho também. Filosofia, trabalha no judiciário, já deu pra ver que conhece muito de política, tem muita coisa pra agregar aqui com a gente, com certeza a gente vai fazer o externo depois do canal, hein? Show? Menos pra falar do Bolsonaro, mentira. Aqui, a gente estava falando sobre a questão política. O que você acha que seria uma atitude, né, imediata de repente, de melhoria para essa política, sem pensar em candidato, né, mas de repente uma mudança na estrutura, né, parlamentar, nessa questão política? Bom, eu acho o seguinte, nós temos que pensar em soluções de curto e médio prazo, porque não pode esperar também a reforma dos sonhos, né? De imediato, é igual eu falo, cidadão brasileiro, não vote apenas por votar em parlamentares. Analise o máximo que você puder as opções. Então isso é para o cidadão. Para os políticos, caso eles eleitos, seja no plano federal ou estadual, em primeiro lugar, combatam toda e qualquer forma de aumento de tributos. Isso tem que acabar no Brasil. A economia brasileira não suporta mais. E para a questão da corrupção em si, não tem jeito. Agora, de imediato, nós precisamos de uma reforma política que altere essa questão do voto, institua o voto distrital. Mas é um grande problema, porque realmente você negociar isso no Congresso Nacional atualmente, com as figuras que ali estão, é complicado. Então, eu estou vendo a solução, por exemplo, em partidos que estão surgindo. Você vê hoje a direita está surgindo no Brasil. Quando a gente fala direita, a gente não está falando necessariamente, como a pessoa fala, os fascistas, não, estou falando de liberais e conservadores. Você tem o Partido Novo, você tem movimentos políticos que estão surgindo aí e que estão defendendo uma redução do tamanho do Estado. Eu acho que talvez a solução seja essa, né? E uma coisa que eu gostei, que me dá esperança, foi o que algumas reformas ocorreram. Por exemplo, a questão da proibição de doações de empresas para candidatos. Isso foi muito bom. Então agora a pessoa tem que declarar, é a pessoa física que vai fazer essa doação e fica claro, ela tem que deixar claro por que ela está fazendo essa doação. E isso, o barateamento das campanhas também, por conta da proibição de showmício, que já vem de um tempo, e do fim dos bottoms, daquelas doações de presentes e tudo mais. Isso ajuda muito e tem que caminhar nisso, nesse sentido, de reduzir cada vez mais os custos das campanhas. Porque os custos da campanha também são geradores de corrupção. Sim. Faz o cara depois querer fazer o caixa dele para a próxima eleição. Sim. A gente estava falando aqui nos bastidores o seguinte, independente de mudança política, é o que a gente tinha falado antes, né? É muito individual, o eu do ser humano, é o político que se elege e que chega lá e que tem que ter uma mudança, é o eleitor que tem que ter uma mudança no seu voto e no comportamento disso tudo, né? E acho que o comportamento individual não adianta, né? Cara, eu penso o seguinte, como conservador, eu sempre vou deixar claro que eu sou conservador, porque como conservador eu acredito muito mais na responsabilidade individual do que em grandes ações coletivas, gigantescas, que a gente sabe que não dá em nada. A mudança está no indivíduo. Tá, Calegari, mas peraí, vamos jogar isso pro prático. Como é que eu posso achar que todos os indivíduos vão mudar? Bem, a gente não pode ter esse sonho também tão utópico. Mas, veja bem, existe como mudar, desde que as instituições que formam o indivíduo sejam fortalecidas. Quais são essas instituições? Família, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a família. Não é a escola que vai educar o seu filho, pai e mãe. É você. Você tem que parar de abrir mão da educação do seu filho em prol dessas instituições públicas. É você que vai educar. Mesmo que seu filho vai para a escola, mas não é um professor. Eu sou professor. Não é uma aula de 50 minutos que eu vou ensinar seu filho a ser um homem decente ou cidadão. É você, pai e mãe. Qual outra instituição? Não adianta. As religiões, as igrejas, seja evangélica, seja católica, seja espírita, não importa. A religião, ela é, de certa forma, a mãe da civilização. É o controle, a formação. É o controle, a formação. Exatamente, cara. É da religião que vem os valores morais que se basearam essa civilização ocidental, do qual o Brasil faz parte marginalmente. Então a gente não pode deixar isso se perder. Então você quer melhorar o país? O poder público pode não atrapalhar, mas não é ele que vai melhorar o seu filho. Não é ele, é você, pai. Não deixe que o professor e o diretor da escola, eles não têm condições de fazer isso.
Mas mesmo que eles tivessem, você não pode abrir mão disso para eles. É você que tem a obrigação. Sim, sim. Então, a questão da família, né? E aí a gente também vê essa questão da família, você vai lá e puxa pro conselho tutelar, né? Às vezes nem sempre também é um órgão que... você que é jurista aí, nem sempre é um órgão que é fortalecido, né, pelo governo, pelo federal, pelo... O Conselho Tutelar é uma coisa assim, eu trabalhei 4 anos na Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, e eu vi uma realidade seguinte, como que o Estado, muitas vezes, querendo ajudar, ou parecendo que quer ajudar, mas atrapalha. Eu conheço muitos conselheiros tutelares, são pessoas de bem, em sua grande maioria, eleitos pela comunidade, bem intencionadas. E o Conselho Tutelar é importante. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha concepção, foi um erro. Sim. Um grave erro cometido no Brasil. Por quê? Você tinha uma lei de menores antes, que não era perfeita, estava longe disso, tinha que ser aprimorada. Mas o Estatuto, ele quis criar o reino da fantasia. Porque existia o antigo, né? Era o antigo Estatuto e agora Exatamente. se fez o novo. Isso, dos anos, em 1990, né? Até foi a Rita Camata, que foi a relatora do projeto. E se você pega o Estatuto, até a Constituição Federal para você ver, você vê que eles priorizam o errado, né? Por exemplo, a gente tem uma menina ali menor de idade passando na rua e 2 menores vão lá e assaltam e machucam ela. O nome dela pode ser divulgado por vítima, mas o nome de quem fez não pode. Não pode. Então você já vê, olha só. Olha a impunidade. Exatamente, olha o que se defende. Né? Sim, cara, é igual eu falo, de boa... Nós conservadores acreditamos muito nisso. Eu acredito muito nisso. De boa intenção, o inferno tá cheio. Então, veja bem, criaram um estatuto para proteger os menores, não sei o quê. Realmente sempre teve problema de violência contra o menor, a gente não nega isso. E as leis penais já puniam. Já tem a figura no Código Penal de agressão. Você não pode espancar seu filho, já não podia torturar o seu filho. Mas, enfim, criaram um estatuto que era para, vamos proteger as crianças do Brasil. Eu falo, o Estatuto da Criança e do Adolescente jogou milhares, e em breve serão milhões, de crianças nas mãos do narcotráfico. Por quê? Quando ele criou um estado de total impunidade para esses jovens, total impunidade, você pega, por exemplo, um jovem, como você deu um exemplo aí de dois jovens, vamos falar nos termos, que estupram uma menina, que matam uma menina, que arrebentam a cabeça dela com paulada, como a gente vê acontecendo em vários lugares. O que acontece? Eles vão lá, vão ser julgados, sentenciados, não é crime o que eles fizeram, é ato infracional. Ah, mas ele vai pegar até 3 anos. Gente, não é 3 anos, é até 3 anos. Ele vai passar 6 meses de medida socioeducativa. Chegou no final desses 6 meses, o promotor vai analisar os relatos dos psicólogos, dos assistentes sociais do IASES, vai analisar a situação e vai emitir um relatório. Se o moleque que estuprou, matou, fez terror, se ele lá dentro foi um anjinho, bonzinho, certinho, ele vai ser solto, ele vai ser posto em liberdade. Então hoje o narcotráfico, ele quer que tipo de soldado? Ele quer o soldado impune. Ele vai botar um cara de 19 anos que amanhã vai preso, vai pra cadeia. Não, ele vai botar um moleque de 14, 15 anos. Eu vou contar uma experiência pessoal. Lá em Cachoeiro de Itapemirim aconteceu uma vez uma boca de fumo ser estourada pela polícia e foram encontrados na boca arma de fogo, munição, crack, maconha e um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente. O dono da boca, que era um menor de idade, tinha um estatuto porque ele conhecia as leis que o protegiam. Mas é assim. Olha que situação. Isso é uma inversão de valores. Então, de boa intenção, o inferno está cheio. Fizeram recentemente a lei da palmada. Um pai e uma mãe não pode sequer dar um tapinha na bunda do seu filho, da sua filha. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém aqui está falando de violência contra a criança, pai e mãe espancando crianças. Porém, se um pai e uma mãe não puderem ter a autoridade coercitiva, até mesmo física, sobre os seus filhos, nós vamos ter a situação aí que está acontecendo. Filhos batendo na cara dos próprios pais, torturando idosos dentro das suas casas. Isso tem que acabar. Com certeza. Com certeza a gente precisa de mudança e eu acredito que teria que ter uma mudança no estatuto, né? E o que você acha sobre a questão da penalidade para menor ou diminuir? Qual é a sua opinião com relação Bom, a minha opinião é a seguinte, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser, se não revogado, pelo menos totalmente revisado. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que dividir os menores. Que tipo de menores? Fala-se que se prende muito no Brasil, que é uma falácia, uma grande farsa, que se fala, o Brasil encarcera demais. O Brasil não encarcera demais. O Brasil, hoje, proporcionalmente, não números totais, mas números proporcionais, o Brasil hoje está em 30º alguma coisa, 33º, 34º lugar entre os que encarceram. Então ele só é o 4º do mundo, se você for olhar os números totais, absolutos. Então vamos lá, o Brasil encarcera pouco.
No caso dos menores, o que eu defendo? Eu acho que menores que cometem crimes de pequeno poder ofensivo, crimes, o furto, no caso, enfim, agressão, esse tipo de briga, que acabou dando uma agressão, eu acho que realmente ele não deve ser tratado como adulto. Eu acho que ainda é tempo de você fazer uma medida socioeducativa com esse jovem, tentar recuperá-lo, né? Embora a gente saiba que o Estado tenha muita dificuldade de fazer isso, porque é a família que deve fazer, mas ainda é possível. Agora, quando se trata de crimes violentos e crimes de pura perversidade, quando se fala de assassinato, estupro, tortura e outros crimes, na minha concepção, o menor tinha que ser tratado como um adulto. E não tem limite de idade, não é 16, não é 15, eu acho que é uma bobagem falar isso. Se o menor é capaz de cometer o crime, ele tem que ser punido. Se o menor de 12 anos estuprou e matou, se ele foi capaz disso, ele tem que ser tratado como um adulto. Ah, mas você vai jogar um moleque de 12 anos dentro de uma penitenciária? Não, você pode colocar ele como aquela proposta de reforma que está no Congresso que ainda não foi aprovada, ela previa o quê? Que o menor, caso condenado, ele não iria imediatamente para o presídio, ele ia para um estabelecimento de menores. Quando fizesse 18 anos, é que ele ia para o presídio. Então não tem nada de você pegar um garoto de 15 anos e jogar no meio dos adultos, não. Ninguém está falando disso. Mas a penalidade dele tem que ser... Porque esse menor é um risco. Não adianta nós entrarmos numa ilusão que um assassino estuprador será reformado pelo sistema. Ele vai sair de lá e vai fazer, e vai pior, e vai fazer com a família de alguém. Não podemos permitir mais isso. Tipo assim, é complicado, né? Porque é uma linha é uma linha seguindo a outra, né? Você tem a questão da educação em casa, você tem a questão do trabalho com CTLA, você tem a questão da questão da polícia, é um conjunto de coisas e que acaba ficando, se não trabalhar corretamente o elo, vai sempre estar se quebrando, né? Com certeza. A gente está falando aqui, né, que no Brasil é tudo ao contrário, né? Funciona tudo, né? Você tem aí os direitos humanos que defende bandido. Os direitos humanos defende o bandido. O bandido mata, destrói uma família, vai lá, mata 2 ou 3 membros da família e o direito humano defende ele. Não defende a família. Exatamente. Ou o bandido vai para a cadeia e ele tem filho, ele vai receber do Estado um valor excelente, né? Ah, tudo bem, você é contra, mas e a família que ficou sem o seu provedor, que às vezes não tinha uma carteira assinada, o que o Estado faz por ele? Nada. Nada. É por isso que é tanta impunidade, porque eles têm a convicção de que Vai dar em nada. Vai dar em nada, vai dar em nada, vai dar em nada. Você vê aí a Lava Jato, né? Pô, que vergonha que os caras passaram, foram presos e tal. Já estão nas suas mansões comendo caviar e fazendo de tudo. Né? E daqui um cadinho tem uma meia dúzia presa que vai para casa também. Né? Então a impunidade é que faz com que o país seja, né, com tudo isso que você falou, com relação, né, às crianças, que já começa aí nessa idade, ele completa 18 anos, zera tudo aquilo que ele fez, ele passa a ser um cidadão de bem. Legalmente não tem nada sobre as suas costas. Né? Então eles estão sendo usados como armas de bandido. Falando em armas, a gente vai rapidinho ouvir uma música aí, apoio cultural. E apoio cultural não, só a música da Nayara Azevedo. E a gente volta falando sobre o porte de armas. Vamos? Sim. Acho que esse assunto é interessante, já tem gente acompanhando a gente aqui no Facebook, a live. E a gente volta com algumas perguntas sobre porte de arma e sobre o que surgir aí pra gente poder estar conversando a respeito dessa questão política e social, né? Show de bola. Vou colocar deixa eu dar outra pausa aqui.